Olá a todos e todas. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Seja qual for o horário que vocês estejam assistindo a esse maravilhoso culto do Evangelho da Noite nos nossos lares, que estejam todos abundantemente abençoados. É o que eu posso te dizer por um momento. Então vamos dar início ao nosso culto maravilhoso, como habitualmente fazemos, lendo uma página de um desses livros inspiradores que vão fazer a harmonização das nossas mentes e dos nossos corações, o Vinha de Luz, tá? É a lição 176, O Caminho. Vamos ver aqui, vamos botar uma luz para o caminho. Eu sou o caminho. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas, para a salvação das almas. Uma panaceia é um remédio que serve para tudo quanto é tipo de doença. Unha encravada, câncer, enxaqueca, entendeu? Então, assim, há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz para a fé, a luz da fé, para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne? Procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoa amada? Ouve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos. Aí aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se o coração, a oração, em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa. Somente aconselhável à pele em ocasiões de sofrimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele, com E grande. É aprender sempre e servir diariamente, como renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia
paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Tá ouvindo aí? Gente, abre o olho. Então, graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos na graça do Pai para celebrarmos o culto do Evangelho da noite desta feita do dia 17 de julho de 2025. Queremos agradecer a semana toda que recebemos desde o último culto, todo o envolvimento, toda a proteção, todo o amparo e toda a inspiração para prosseguir. Então, queremos rogar que nesses próximos minutos possamos ser visitados pela equipe espiritual do Evangelho da Noite, essa falange de espíritos benfeitores e trabalhadores que vão visitar nossas casas e nossos templos, os quais estarão de portas e janelas abertas para que essa equipe possa beneficiar esses nossos ambientes. Nosso lar físico-espiritual e os nossos templos, que são os nossos corpos, né? Desde o espiritual até o material, passando pelo emocional, racional, duplo etérico, né? Todos esses corpos que nos compõem e que são os nossos templos, que nós possamos passar esses minutos envolvidos por essa espiritualidade que vai sanitizar os nossos lares, reenergizá-los e reharmonizá-los. Abençoa todos nós, Senhor, agora, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que nós possamos, então, dar para o iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco, que é o nosso patrono: paz e bem. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, dando continuidade ao Evangelho de Lucas, capítulo 17, nas últimas 2 semanas nós analisamos, estudamos os versículos 1 e 2. Olha, tá vendo? Que é aquele escândalos, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. E aí a gente viu que era um item muito cheio de conteúdos, né? Cheio de ilações para serem feitas. Então, nós fizemos esse item em 2 semanas, né? As últimas 2. E aí hoje nós vamos avançar. Nós vamos continuar estudando o capítulo 17 e agora os versículos 3 e 4. Então você vê
que esse capítulo 17 é um capítulo denso, né? Porque ele avança aos pouquinhos, de 2 em 2, pelo menos nesse início. Para você ter uma ideia, o item é o perdão. Aí, não precisa nem dizer que é uma coisa muito abrangente, né? O perdão, imagina, isso é uma das coisas mais importantes, né? E difíceis, né? Difícil, um item difícil, a gente vai ver. E o interessante é que só 2 evangelistas abordaram, tá? Um foi o Lucas e o outro foi o Mateus. Então, enquanto o Lucas fez esse item 2 versículos, o Mateus usou 21 versículos, do 15 ao 35. E aí a gente fica pensando, mas assim, a passagem é a mesma, o Pastorino relacionou os dois, mas que tem em um que não tem no outro? Então a gente vai ver que o Lucas deu uma enxugada e o Mateus, ele desdobrou. Tem outros ensinamentos lá. Então, no Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, cuidai-vos de vós. Os 2 versículos estão entre aspas, dizendo que é a fala que o Cristo emitiu na época. Cuidai-vos de vós. Se teu irmão errar, repreende-o. E se mudar a mente, libera-o. E se 7 vezes no dia errar contra ti, e 7 vezes no dia voltar te dizendo, muda a mente, liberá-lo-ás. Essa é a passagem em Mateus, em Lucas. Em Mateus, ele escreve assim: se teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo, entre ti e ele sozinho. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas, se não ouvir, toma contigo ainda 1 ou 2 pessoas, para que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, se resolva toda a questão. Se, porém, não lhes atender, dize à comunidade. Se também não atender a comunidade, seja-te como o estrangeiro e o cobrador de impostos. Em verdade, vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que liberardes sobre a terra será liberado no céu. Novamente vos digo que, se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles.
Deixa eu botar o texto um pouco para cima. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso foi assemelhado o reino dos céus a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse, porém, como que pagar, mandou-o o Senhor ser vendido, e também a esposa e os filhos e tudo o que tinha para pagar. Um senhor bonzinho, né? Mandou vender o servo com a esposa, com o filho, com a casa, com a mobília, com tudo, para pagar ele. Para pagar os 10.000 talentos que o servo estava devendo para ele. Para pagar. Prostrando-se, então, o servo e estava dizendo: Senhor, tem paciência comigo, tá, entre aspas, e tudo te pagarei. Compadecendo-se o Senhor daquele servo, liberou-o e relevou-lhe a dívida. Tendo, porém, saído aquele servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários. E, segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Caindo-lhe, então, aos pés, seu companheiro o implorava, dizendo: Tem paciência comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis. E, indo embora, lançou-o no cárcere até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os companheiros dele o ocorrido, entristeceram-se muito e, indo narraram com pormenores tudo o que aconteceu ao seu senhor. Os companheiros do servo, né, tanto do que estava cobrando quanto o outro, que era o devedor, foram para o senhor deles, aquele que tinha perdoado o servo que devia 10.000 talentos, e que não estava agora perdoando o companheiro de trabalho que devia a ele 100 denários. Entendeu? Equivalente, ele devia 10.000, vamos dizer assim, né, em termos. Ele devia 10.000 reais para o senhor e foi perdoado. E esse companheiro dele devia 100 reais e ele não estava querendo perdoar. E aí os colegas foram lá e contaram, narraram tudo com pormenores, tudo o que aconteceu a seu senhor. Então, chamando o senhor, disse-lhe: Servo mau, relevei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro, como eu me compadeci de ti? E, indignando-se, seu senhor entregou-o aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará convosco, se cada um não relevar a seu irmão do imo do coração. Entenderam?
Importante, né? E ajuda a decifrar também, porque lá em Lucas só tem dois versículos, tá? Vamos lembrar que em Lucas tem só o cuidai-vos de vós, se teu irmão errar, repreende-o, e se mudar a mente, libera-o. E se 7 vezes no dia errar contra ti, e 7 vezes no dia voltar te dizendo, mudo a mente, liberá-lo-ás. Já lá já faz a menção ao número de vezes, né, no Mateus. Mateus, isso aí está em Mateus, quer ver? Mateus capítulo 18, versículos 15 a 35. Agora, o que a gente tem aqui? Olha que interessante, ele está falando de perdoar uma dívida, lá em Lucas mais sintético, aqui em Mateus já mais destrinchado, mas assim, o que Mateus tem a mais? Né? Repara, mas o foco é o perdão, né? Quer ver? Aí ele fala, ó, se o teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo entre ti e ele sozinho. Então isso é importante, que o seu devedor, né, que não está pagando, que ele seja informado, lembrado do débito, que você mostre que você está precisando do dinheiro. Isso no caso se for dinheiro, mas pode estar devendo favor, né? Então, pode ser o caso de ele está devendo um favor. E aí o que acontece? Acontece que ele está na questão do perdão. Aí aqui até em Mateus diz para ele, então aí falar com outras pessoas para servirem de testemunha, e que isso daí é como se fosse uma escola, um ensinamento, que você está querendo mesmo é que esse seu próximo, seu irmão, se reconheça, né, o erro dele, a dívida, e que se encha de predisposição de pagar, saldar o débito, né? Combinando, seja como for. Mas então, aí fala, tem a comunidade, então se não atender a comunidade, em verdade vos digo que tudo que ligardes, e quando ele acabou de narrar isso, vem esse versículo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que liberardes sobre a terra será liberado no céu. Tá? Aí assim, mas tá, e daí? O que isso tem a ver lá com a pessoa que está em débito com você? O débito aí não é só dinheiro, não. Tá? Que começa assim, se teu irmão errar contra ti, e aí, olha só que interessante. Aí falou esse negócio aí do ligar na terra e no céu. Aí o versículo seguinte fala, novamente vos digo, que se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai, que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos, aí repara, aí já é até... Se 2, né, concordarem,
e pedirem, vão receber. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É uma outra coisa. Então, aí o outro versículo. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe uma coisa que não tem nada a ver com isso. Agora ainda vem uma outra coisa. Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e eu o relevarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí ele vai e engrena na tal da parábola do servo que tinha dívida com o Senhor. Por isso foi assemelhado o reino dos céus a um homem rei que quis ajustar conta com seus servos. E aí engrena a parábola. Então, ora bolas, né? O que nós temos aqui? Né? Ele está falando do perdão. Então vamos lembrar que o tema é o perdão. Se teu irmão errar contra ti, vai avisá-lo entre ti e ele. Então a primeira coisa é não adianta você ficar remoendo sozinho. Ele sabe o que ele fez de errado. Mas muitas vezes não. Que a pessoa, ou ela não é madura, ou não está nem vendo realmente. Para ela aquilo não era um problema. Então é bom que você coloque a sua insatisfação e sua dor. Mas entre ti e ele sozinho. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Aí pronto, a situação se resolveu. Mas veja bem, aí ele está falando sobre isso e aí ele engrena, né? Em verdade vos digo que o que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for liberado sobre a terra será liberado no céu. Aí o que ele parece uma coisa, né, completamente aleatória, porque isso é de um versículo para o outro. Só que ele está falando então de link, de ligação, né? De ligação. A pessoa errou com você e você ficou magoado, melindrado, né? Zangado, né? Para não dizer outra coisa. Fiquei muito zangado, né? Isso é uma ligação que você está construindo com a pessoa. E vamos lembrar então o quê? Que o perdão é justamente a liberação dessa coisa. Então você imagina, você está construindo ligações. E se você não perdoa, você está mantendo as ligações. Então o perdão é, acima de tudo, em primeira mão, para você. Né? Que aí depois ele passa para o se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, né? Aí, em verdade vos digo, novamente vos digo, que se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai, porque está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio. E o que ele está falando? Quer dizer que se você orar sozinho, Jesus não aparece. Jesus só aparece se você chamar alguém. 2 ou 3. 2 ou 3 é você focando e realmente ali. Não é aquela oração que você está orando e está pensando, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que amanhã tem a promoção do Guanabara. O Senhor é convosco. Né? E está pensando, você está orando maquinalmente, com a boca, e a mente está pensando em outras coisas. Né? 2 ou 3 reunidos é você, quando eu falo aqui na abertura nos seus corpos,
né? Você está lá com o seu racional, com o seu espiritual, com o seu emocional, com o seu mental focados nessa oração, senão ela não vai subir. A oração fica aqui na terra mesmo. Então, onde 2 ou 3 é você realmente profundamente conectado. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Não adianta ouvir esse evangelho e estar pensando, né? Quando acaba daqui eu vou lá e tem uma promoção ótima na Americanas. Não vai funcionar. Ou então, tem que acabar logo esse vídeo que vai começar a novela. Então você tem que estar conectado. Até para poder receber essa equipe maravilhosa, essa falange do Evangelho da Noite, que vai te beneficiar. Então, ele está falando disso. A questão das pessoas, o que for ligado na terra, se ela é ligado no céu, olha só, então. Você com você mesmo, com seus corpos. Você com o outro que te deve. E, inclusive, diz, quer ver? Porém, se não lhe atender, diz a comunidade, aí, tudo que será ligado, vos digo, se 2 de vós sobre a terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai que está no céu. 2 não no caso aí, você concede um perdão, você desfaz uma amarra, um link, né? Então, ele está mostrando que você não perdoar é uma amarra que você constrói. Quando você perdoa, você libera. Libera você da outra pessoa, libera outra pessoa. Se ela vai continuar no erro, aí com ela. O importante é que você não permaneça no erro. Então, por exemplo, se ele está no erro, ele tem muitas amarras. Aí você não vai perdoar essa pessoa, você vai ficar amarrado numa pessoa que está amarrada. E aí quem é que está se atrasando, se prejudicando? É você. É claro que eu estou falando, mas o perdão é uma coisa que você alcança de dentro. Não é falar da boca para fora, eu te perdoo, e continuar jogando vibração ruim em cima do irmão. Você tem que realmente relevar. Até lembrando que, da forma que você for julgado, que você julgar, é a forma que você será julgado. Como aconteceu na parábola que depois ele conta. Então ele fala dessas ligações, o que está ligado na terra está no céu, ou seja, os elos e alianças e links que você, e amarras, né, que você construir na terra, você leva para o céu. Com a morte não vai desfazer, não, tá? Não é mágico. E da mesma forma você pode ficar preso a alguém lá e vir para a terra já com a pessoa amarrada, né? Depois ele passa por esse 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, né? Que é o serrolo, você com você mesmo, né? Você está dedicado àquilo. Depois ele cita quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Mesmo que seja a mesma pessoa, né? Agora, você tá lá e aí você perdoa. O perdão, claro, do Cristo a pessoa te pediu dinheiro e aí ele não pagou. Aí ele vem pedir de novo. Você perdoou ele, né? Não está com raiva, não está jogando nada nele. Mas você não vai emprestar dinheiro de novo para essa pessoa, né? A menos que você esteja preparado para essa pessoa não te pagar e você ficar de boa. Porque também não adianta
dizer que perdoou e depois ficar com uma raiva maior do que estava antes. Então a gente começa por esse perdão, que vamos botar assim, é mais fácil, que é perdoar, né, e seguir em frente. Mas não vai abrir brecha, não vai ser, né, a ingenuidade que você tinha antes. Se você não vai conseguir bancar esse perdão depois. Mas que é 70 vezes 7, né, que, ou seja, infinitamente, não é dizer que são 490 vezes, não. Você está ali preparado para pessoas que vão errar com você. E a maneira de se proceder, até porque você vai querer também receber esse perdão, porque é difícil que a gente faça o transcurso nesse mundo sem ter necessidade também de que alguém perdoe a gente. Então, da maneira como julgares, será julgado, que é a parábola que ele conta em relação ao servo que era devedor, né? E que depois não aplica a mesma indulgência que ele pediu para o Senhor, né? Ele não aplica com o companheiro. Agora nós vamos passar para o nosso passe. Então vocês se acomodem e sigam mentalmente esses mantras. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que o benefício deste passe se estenda aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos parentes, familiares e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite,
aos nossos guias e protetores espirituais, conseguimos, Senhor, realizar esse santo culto em nosso lar. Que os nossos lares possam ter sido visitados pela equipe espiritual do Evangelho da Noite, na realidade, possa estar sendo, visitado, higienizado, reharmonizado e reenergizado. Que possamos, Senhor, estar envoltos pela vibração dos espíritos mais evoluídos, mais superiores. E que nós possamos, então, humildemente, mandar um quanto de luz para todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados, que todos sejam abundantemente envolvidos, protegidos, amparados e conduzidos. Da mesma forma, desejamos para todos os líderes materiais, essas pessoas que estão à frente de cidades, estados, países, mecanismos internacionais com poder de decisão sobre invasões, guerras, morte de pessoas, que eles possam, Senhor, ser muito envolvidos e intuídos da melhor maneira possível, da melhor maneira que conseguirem. Queremos ainda mandar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, tão maltratado por nós, e também um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de luz para a transição planetária, a nossa humilde contribuição, Senhor, que a tua luz maravilhosa possa efetivamente envolver, amparar e conduzir esses senhores à frente de grandes volumes de matéria, à frente de etnias, liderando povos e situações. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos pedir por terceiros e colocar as nossas demandas. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse culto do Evangelho da Noite. E dá-nos, Senhor, a permissão para dar por encerrado este culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Muito obrigado.